Como se preparar para uma entrevista jornalística? Um salve muito especial para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal, um espaço em que eu partilho conteúdo para te ajudar a falar em público e na mídia com segurança e confiança. Esse é o objetivo, esse é o propósito. E hoje, olha aqui o assunto, como se preparar para uma entrevista jornalística. Eu elenquei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 passos, mas antes, deixa eu te pedir, tá inscrito já no canal? Tá inscrita aqui? Então se inscreve. Mais do que isso, já deixa o like aqui, porque vai ajudar que o conteúdo seja entregue a muitas outras pessoas. Combinado? Então, vamos, não esquece, hein? Se inscreve. Então, olha, como se preparar para uma entrevista jornalística? Primeiro tópico, estude os temas que você vai abordar. Wendel, explica melhor, como assim? Com o maior prazer. Às vezes, embora nós saibamos muito determinado assunto, embora essa temática faça parte do nosso dia a dia, em algumas ocasiões, até pela falta de hábito de falar sobre o assunto que nós trabalhamos, a gente acaba não entendendo muito bem e cometendo alguns erros na hora de falar em público, mas como aqui o nosso recorte numa entrevista jornalística, e falar na mídia. Por isso que eu sugiro, não importa se você conhece o assunto, não importa se você trabalha com esse assunto diariamente, não importa. É fundamental que você possa revisitar alguns conceitos sobre a temática que você está no dia a dia trabalhando. Por quê? Porque isso ajudará você a não apenas relembrar alguns conceitos básicos, como acima de tudo, reestudando, revisitando o assunto, vai poder você refletir de que maneira você vai transmitir isso para o repórter que vai conversar com você. Percebe? Entenda, você conhece muito, é o seu dia a dia, mas quem vai te entrevistar não sabe de absolutamente nada. Muitas vezes só recebeu a pauta, só tem 2, 3, 4 frases, no máximo um parágrafo ali sobre o assunto que você domina e que você trabalha há 1, há 5, há 10 anos, há 20 anos. Mesmo trabalhando há tanto tempo, reflete sobre de que maneira você pode transmitir essa informação e da melhor forma. Isso só será possível se você revisitar e estudar os assuntos que você já conhece, mas estudar principalmente para saber como transmitir, tá bom? Olha aqui a segunda orientação que eu coloquei, olha, seja honesto sobre o que você não pode falar. Há um erro muito comum cometido por vários profissionais de todas as áreas que, embora não sejam especialistas sobre um determinado assunto, eles dizem sim para determinados convites de entrevista. Às vezes, um advogado especializado em uma área aceita falar sobre uma outra área que não tem uma relação tão próxima com a sua expertise. E ele faz isso para não perder a oportunidade. Isso acontece em várias atividades. Apenas citei aqui o universo do direito, tá? Mas isso acontece com os profissionais de humanas, isso acontece com os profissionais de saúde, isso acontece com os profissionais do agronegócio, todos os profissionais. E a minha recomendação é, não com todos, acontece com vários. A minha recomendação é, não aceite falar, atenção, não aceite falar sobre temas que você não domina ou que você não se sente à vontade. O processo de entrevista é incrível, ele é mágico. Você vai ter a oportunidade de partilhar um pouquinho do seu saber e projetar esse seu conhecimento e, por consequência, projetar você enquanto profissional. Quando você concede uma entrevista sobre determinado assunto, as pessoas que vão ver na TV, ouvir no rádio, ler no portal, na revista, no jornal, ver nas redes sociais, as pessoas que fazem, quando você concede essa entrevista e ela é projetada, as pessoas te verão como referência naquele assunto. E aí, você não é referência no assunto que você está falando. Então isso não é interessante, muito menos coerente nem correto com você mesmo, com você mesma. Então reflete sobre isso, tá? Seja muito honesto, seja muito honesta sobre o que você não pode falar. Combinado então? Olha aqui, outra orientação. Transmita informações com clareza. Clareza, objetividade são duas características essenciais na hora de você transmitir uma mensagem à mídia, na hora de você conversar com um repórter. Nada de termo técnico, nada de qual Clareza e objetividade e clareza. Não importa
qual o volume ou a quantidade de títulos acadêmicos que você possui. Lembre-se, quando você projeta a sua mensagem na mídia, quando você fala sobre o assunto que você domina na mídia, você estará falando para as classes A, B, C, D e E. Você estará falando para pessoas, muitas vezes, tão especialistas quanto você, e também para pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar no que você trabalha. Por isso a necessidade de você ser claro e objetivo. Objetivo e claro. Quando você une essas duas qualidades, a transmissão da informação será muito mais eficaz, será muito mais eficiente. Portanto, não esqueça, clareza e objetividade. Essas duas qualidades, aliás, são características que todas as vezes que eu vou fazer uma entrevista com alguém na condição de repórter, quando eu percebo que o meu entrevistado não está sendo claro nem objetivo, eu, de maneira muito cordial, prudente, educada, eu tento fazer ou tento construir junto com ele uma mensagem clara e objetiva. Não há espaço para rebuscamento de discurso, não há espaço para jargão, muito menos para expressões técnicas. Não, é uma entrevista à mídia. Expressões técnicas, jargões, aprofundamento, detalhamento de alguns assuntos, há espaços apropriados para isso e a academia é um bom local, tá bom? A academia é a vida acadêmica que eu me refiro, porque tem a academia do exercício também, tá? Vamos lá então, olha aqui mais uma orientação, conte boas histórias. Eu gosto muito dessa figura de linguagem, eu gosto muito da metáfora, porque ela permite que você possa explicar algo contando histórias. Mais do que isso, isso é uma técnica, acima de tudo, storytelling. Os meus alunos, eles conhecem isso nos meus cursos, no meu treinamento Revolução de Seu Discurso. Inclusive, eu detalho as diversas possibilidades de storytelling. Storytelling nada mais é do que uma técnica utilizada por roteiristas e cineastas para contar histórias. Sabe aquele filme que você não consegue piscar os olhos, de tão incrível que é? Do roteiro é feito de uma maneira que você nem pisca. Pois bem, ali é a técnica de storytelling. Existem vários modelos, vários caminhos, meus alunos conhecem tudo isso. Mas o que eu quero comentar aqui é que as boas histórias podem ser relatadas de maneira muito simples. Se o seu assunto é muito complexo, se tem um nível de complexidade muito forte e você vai conceder uma entrevista, procura histórias, procura metáforas que ajudam a compreensão do repórter, do jornalista que você vai conversar. Porque ele precisa entender. Se ele não entender, a construção da matéria não vai ficar legal. Se ele não entender, como é que a pessoa que vai ler a matéria, vai ouvir, vai assistir, vai compreender? Consegue perceber a importância disso? É muito importante. Então não esquece. Conte sempre boas histórias. Aqui eu não quero sugerir para você um nível de detalhamento muito forte no storytelling. Não. Eu apenas quero que você reflita sobre a sua temática associada a alguma história. Essa temática associada a alguma história ajudará, quando você narrar, explicar, comentar, ajudará a compreensão, tá bom? Olha aqui. E por fim, pergunte se o profissional entendeu. Um dos maiores cuidados que você deve ter na hora de conceder uma entrevista, principalmente antes de você gravar para a TV, para o rádio, antes de falar no impresso, na revista, no jornal, no portal, é após explicar você perguntar ao profissional se ele realmente compreendeu. Entenda, o especialista é você. Não sou eu enquanto repórter. Você é o especialista. O repórter que está diante de você, ele está para te entrevistar, para recolher o maior volume de informações. E a partir desse maior volume de informações, ele conseguir atenção. A partir desse maior volume de informações, ele conseguir extrair e pegar os aspectos mais representativos. Então, além de você, enquanto especialista, ser extremamente didático nisso, você precisa atenção. Você precisa, além de ser didático, questionar, compreendeu? Alguma dúvida? Eu sempre pontuo, eu dei aula há muito tempo em graduação, formei centenas de jornalistas pelo Brasil inteiro. Dei aula em muitas universidades. Hoje eu dou aula apenas nas pós-graduações em algumas universidades brasileiras e estou focado na nossa empresa, no nosso treinamento Revolução de Seu Discurso. Mas por que eu comento isso? Porque eu sempre orientei os meus alunos de jornalismo
a só terminar uma entrevista quando efetivamente entenderem o que está sendo explicado, está sendo discutido. E pergunta 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Eu, Wendel, ainda hoje, quando eu vou fazer uma reportagem para televisão, que eu trabalho, eu pergunto, eu questiono. E não é 1 nem 2 vezes, não. Quando o assunto é um pouco mais complexo, quando envolve, por exemplo, direito tributário, quando envolve questões médicas, questões mais específicas, é claro que eu tenho por atribuição, aliás, é responsabilidade minha, perguntar no nível de detalhamento para compreender. Porque se eu, enquanto repórter, não compreender, como é que as pessoas que vão ver a minha matéria na TV compreenderão? Especialmente porque, volto a repetir, televisão, por exemplo, é um veículo que alcança de A a E, as classes A, B, C, D e E. Então, as pessoas com nível ou com acesso ao conhecimento ouvirão e entenderão. E até essas, às vezes, dependendo da temática, não compreendem. Imagina aquelas pessoas que, por várias razões, não tiveram ainda hoje acesso à informação. Como é que elas vão compreender a mensagem? Então, além de ser uma preocupação do repórter, você, enquanto fonte, você, enquanto entrevistado, você, enquanto especialista, precisa ter essa preocupação em esclarecer, em explicar sobre diferentes perspectivas e pontos de vista. Se o profissional não te perguntar, pergunte para ele, olha aqui, você realmente entendeu? E se você não sentir firmeza, falando para você especialista, para você autoridade, para você porta-voz, e se eventualmente ele não entendeu ou você não tem a confirmação, você não pode falar por ele, você não pode adivinhar o que ele pensa, mas você pode, se não tiver firmeza na resposta, abordar o assunto de uma outra maneira. Percebe isso? Essa é a diferença. Essa é a diferença das boas fontes. Essa é a diferença dos grandes especialistas. Eles não explicam uma única vez, explicam pelo menos 2, 3 e a partir de outras perspectivas. E o profissional de comunicação jornalística que estiver na sua frente certamente compreenderá por esses outros caminhos que forem abordados. Combinado então? Se não está inscrito, se inscreve, faz isso e deixa seu like aqui. Pega esse link e envia no WhatsApp, coloca no grupo para que a galera possa ter acesso, especialmente se você conhece alguém que está muito em evidência na mídia ou que deseja estar em evidência. Certamente, quem deseja e quem está, precisa ouvir esse conteúdo e eu conto com você, tá bom? A gente se vê, tchau, tchau!